A maldade havia se espalhado pela terra como uma sombra impossível de conter. Os homens haviam se afastado de Deus, enchendo o mundo de violência, orgulho e corrupção. Cada cidade carregava o peso do pecado e os corações já não conheciam compaixão. Era como se a humanidade tivesse esquecido completamente quem a criou. Mas em meio à escuridão havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Enquanto todos seguiam seus próprios desejos, Noé permanecia fiel. Ele andava com Deus em silêncio, obedecendo mesmo quando ninguém mais obedecia. E foi então que, em um tempo de profundo caos, Deus olhou para Noé e decidiu revelar algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Então Deus falou com Noé de uma forma clara. O Criador revelou que a terra seria destruída por causa da violência dos homens e que um grande dilúvio cobriria tudo o que tinha vida. Não haveria escape, não haveria força humana capaz de impedir aquele juízo. Mas junto da sentença, Deus entregou uma missão. Noé deveria construir uma arca enorme, algo jamais visto até então. Em uma época sem chuvas torrenciais e longe do mar, aquela ordem parecia absurda. Ainda assim, Noé não questionou. Dia após dia, ele começou a cortar madeira, levantar estruturas e seguir cada detalhe dado por Deus. Enquanto o martelo ecoava, as pessoas observavam de longe com desprezo. Alguns riam, outros zombavam, chamando Noé de louco. Mas ele continuou, porque preferia obedecer a Deus do que agradar aos homens. Os anos passaram lentamente e a arca começou a tomar forma diante dos olhos de todos. Cada pedaço de madeira erguido era um testemunho silencioso da fé de Noé. Enquanto o mundo continuava mergulhado em festas, violência e corrupção, aquele homem persistia em sua missão sem saber exatamente quando tudo aconteceria. Muitos devem ter perguntado por que ele insistia tanto em algo que parecia impossível. Crianças cresceram vendo aquela construção gigantesca. Homens zombaram diariamente e, mesmo assim, Noé permaneceu firme. A Bíblia mostra que, além de construir, Noé também anunciava o juízo que estava por vir. Mas ninguém quis ouvir. Os corações estavam endurecidos demais para aceitar que Deus ainda falava. E talvez a dor mais profunda de Noé não fosse o cansaço do trabalho, mas perceber que a humanidade estava caminhando para a destruição sem desejar se arrepender. Então chegou o dia em que Deus mandou Noé entrar na arca com sua família. O céu ainda parecia comum. O vento soprava como em qualquer outro dia. E talvez isso tenha feito os homens continuarem acreditando que nada aconteceria. Mas algo extraordinário começou a acontecer diante dos olhos de todos. Animais de todas as espécies passaram a surgir vindos de diferentes direções, caminhando em pares até a arca, como se uma força invisível os estivesse guiando. Leões, aves, ovelhas, criaturas pequenas e grandes entravam calmamente naquele enorme refúgio de madeira. A cena devia ser impossível de ignorar, mas nem mesmo aquilo foi suficiente para quebrar a incredulidade das pessoas. Enquanto Noé conduzia sua família para dentro da arca, o mundo continuava vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo. Então, quando todos já estavam seguros, a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca. Naquele instante, não era apenas uma porta de madeira se fechando. Era o fim de uma era. O tempo da misericórdia havia terminado e agora restava apenas o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado durante tantos anos. E então aconteceu. As primeiras gotas começaram a cair sobre a terra, silenciosas no começo, quase como um aviso final.
Talvez muitos tenham olhado para o céu sem entender, enquanto outros ainda tentavam continuar suas rotinas normalmente. Mas a chuva aumentou. O vento ficou violento, o céu escureceu como nunca antes e as águas começaram a subir rapidamente. O que antes parecia impossível, agora estava diante dos olhos de todos. O medo tomou conta da humanidade. Aqueles que haviam rido de Noé agora corriam desesperados, tentando encontrar abrigo, tentando sobreviver. Mas já era tarde. A porta da arca permanecia fechada. Do lado de dentro, Noé e sua família ouviam o som da tempestade cobrindo o mundo inteiro. Devia ser impossível não sentir dor naquele momento, porque Noé não era apenas um homem obediente. Ele também era alguém que sabia que vidas estavam se perdendo. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. Rios transbordaram, montanhas desapareceram sob as águas, cidades inteiras foram engolidas pelo dilúvio. Tudo aquilo mostrava que Deus não ignorava para sempre a maldade humana. Seu amor era infinito, mas sua justiça também era real. Dentro da arca, os dias passaram lentamente, quase sem distinção entre manhã e noite. O som constante da chuva batendo sobre a madeira se tornou parte da rotina, enquanto as águas agitavam a embarcação em meio a um mundo completamente destruído. Não existiam mais cidades, caminhos ou montanhas visíveis. Tudo o que um dia pareceu sólido havia desaparecido sob o juízo de Deus. E em meio àquele silêncio pesado, Noé precisava lutar diariamente contra o medo e a incerteza. A Bíblia não descreve seus pensamentos, mas é impossível imaginar que ele não tenha se perguntado quanto tempo aquilo duraria. Preso dentro da arca por meses, cercado apenas por sua família e pelos animais, Noé aprendeu a depender de Deus de uma maneira que poucos homens experimentaram. Não havia controle humano naquele lugar, apenas fé. Então, depois de muito tempo, algo começou a mudar. As águas começaram lentamente a baixar e a arca finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Mesmo assim, Noé ainda esperou. Ele não saiu por impulso. Primeiro abriu uma janela e observou aquele novo mundo em silêncio. Depois soltou um corvo que ia e voltava sem encontrar repouso. Mais tarde enviou uma pomba, mas ela retornou, pois ainda não havia lugar seco onde pudesse descansar. Dias depois, ao soltá-la novamente, a pequena ave voltou trazendo em seu bico uma folha de oliveira recém-arrancada. E naquele instante simples, depois de tanta destruição, nasceu novamente a esperança. Depois de muitos meses esperando dentro da arca, chegou finalmente o momento que Noé tanto aguardava. Deus falou novamente com ele, ordenando que saísse junto com sua família e todos os animais. Pela primeira vez em muito tempo, a porta da arca se abriu completamente, e diante deles apareceu um mundo silencioso, vazio e transformado. O ar devia parecer diferente. Não existiam vozes humanas, construções ou multidões, apenas terra molhada, montanhas distantes e o peso de tudo o que havia acontecido. Cada passo dado para fora da arca carregava a memória de uma humanidade que havia desaparecido. E mesmo depois de sobreviver ao maior desastre da história, a primeira atitude de Noé não foi construir uma casa, procurar alimento ou pensar em si mesmo. A Bíblia diz que ele edificou um altar ao Senhor. Antes de qualquer coisa, Noé escolheu agradecer. Em meio às perdas, ao cansaço e às lembranças dolorosas do dilúvio,
Aquele homem reconheceu que ainda estava vivo apenas pela graça de Deus. Então Noé ofereceu sacrifícios ao Senhor e a Bíblia declara que Deus recebeu aquela adoração. Era o fim de um mundo antigo, mas também o começo de uma nova oportunidade para a humanidade. E naquele cenário marcado por destruição e recomeço, Deus decidiu estabelecer uma aliança que jamais seria esquecida. A Bíblia diz que Deus colocou o arco nas nuvens, como símbolo de que as águas nunca mais destruiriam toda a terra daquela maneira. E talvez naquele momento, enquanto o céu começava a se abrir depois de tantos meses de tempestade, Noé tenha levantado os olhos e visto algo que jamais esqueceria. O mesmo céu que antes derramou juízo, agora revelava misericórdia. O arco-íris não era apenas um fenômeno bonito, era a prova de que Deus continuava sendo um Deus de graça, mesmo depois da rebeldia humana. E é impossível ouvir essa história sem perceber o quanto os dias de Noé se parecem com o mundo atual. Assim como naquela época, muitos vivem como se Deus não existisse, ocupados demais com seus próprios desejos para ouvir sua voz. A violência, a corrupção e a frieza espiritual continuam crescendo diante dos nossos olhos. E da mesma forma que Noé foi chamado para permanecer fiel em meio a uma geração perdida, hoje também existem pessoas tentando obedecer a Deus enquanto o mundo zomba da fé. A história de Noé não fala apenas sobre um dilúvio que aconteceu no passado. Ela é um aviso, mas também uma esperança, porque mesmo em tempos escuros, Deus continua olhando para aqueles que escolhem andar com Ele.